Nesse vídeo eu vou mostrar a vocês todas as funcionalidades do VideoWorks. O VideoWorks ele é uma ferramenta que é utilizada como playout na sua emissora de TV, na sua emissora de TV por assinatura, na sua igreja, se você quiser rodar algum material. Enfim, também pode ser utilizado dentro do seu switcher, né? Como um exibidor de matérias, de vinhetas. Enfim, tem várias funcionalidades de software, certo? Bom, então aqui do lado esquerdo a gente vê que aqui a gente tem a árvore dos materiais, ok? Então temos os materiais que são cadastrados como comerciais e os materiais adicionais. A diferença de um para o outro é que os materiais cadastrados como comerciais, a sua logo, né, quando ela entrar, ela não vai por cima desses materiais. E já nos materiais adicionais, a logo vai entrar por cima em overlay. Então, não se faz a necessidade de ficar ligando e desligando a logo, né, para ela não sobrepor os seus comerciais. Mesmo que sua logo esteja ativada, esse material não vai entrar por cima, ok? Bom, aqui a gente tem a área do roteiro, né? Então eu vou vir aqui e abrir um roteiro. Vou abrir um roteiro com uma data que não seja de hoje, certo? Para mostrar que ele aparece um alerta, né? Dizendo que esse roteiro não é do dia atual, então evita aí que você coloque o roteiro errado no ar, ok? Então eu posso vir aqui em roteiro e abrir roteiro e procurar a data de hoje, ou eu posso vir e mandar abrir o roteiro do dia atual. Então veja que ele já desapareceu, né? A informação e carregou aqui o roteiro da data de hoje, certo? Então eu fiz um roteiro bem simples, bem rápido, que eu demonstrei em outro vídeo de como criar esse roteiro, de como importar o material. Então você pode dar uma olhadinha lá. Então aqui nós temos, né, esse material e veja que aqui embaixo, né, a gente tem o tamanho total desse bloco. Veja que os marcadores foram adicionados de 15 em 15 minutos, né? Mas você pode mudar isso para 10 em 10 ou colocar de hora em hora. Eu demonstrei isso em outro vídeo como fazer essa configuração. Então, veja que aqui, né, tá com 15:52, esse roteiro das 7 horas, esse bloco das 7 horas. Então você pode montar o seu próximo bloco, né, com 14 minutos e 08, preencher os 30 minutos. Mas veja também que aqui a gente tem o tempo total do roteiro, né? Então, se eu vier aqui em outro horário, vou adicionar um outro vídeo, né? Veja que ele também já alterou o tempo total do roteiro. Então, aqui ele me dá desse bloco e também desse bloco, certo? Das 7h45. E lá embaixo também a gente tem o tempo total também com a mesma informação. Então, se a gente clicar, né? Caso se eu desse o play agora, ele já me daria uma previsão de que horário, né, esse roteiro sairia do ar, ok? Então vamos mostrar as funcionalidades, né? Que aqui a gente tem uma questão de realinhar. Então caso eu esteja perdido, né, lá quando eu estou verificando o roteiro, ou não sei em que horário está tocando, você pode simplesmente vir aqui e clicar que ele joga lá para o break que você está marcado para entrar. Então, temos essa ferramenta aqui de posicionar o cursor na programação mais próxima, né? Então, se você tiver aí com um atraso na sua programação e você clicar aqui, ele vai jogar a sua programação para o horário que está no momento, ok? Então, nós temos uma ferramenta aqui de pausa, uma para parar totalmente, né? O play e o expulsar. O expulsar é quando você, né, você não quer que aquele vídeo termine, ou você tem que voltar para o seu estúdio, enfim, o seu vídeo não vai terminar. Então você pode simplesmente expulsar esse material, ok? Então eu vou dar o play, ele vai executar aqui o material, né? Veja que nós temos o progressivo e o regressivo, certo? Nós temos o VU de áudio, nós temos o preview de vídeo, nós temos um monitor de preview desse áudio e também temos o monitor do PGM Audio, né? Então esse aqui é a saída do software. Então você pode configurar aí conforme a sua necessidade para esse áudio também não sair estourado na sua programação, certo? Então aqui também, além dessa árvore de arquivos, né, que você vai importar e vai criar seu roteiro,
nós temos algumas funções especiais. E aqui nessas funções, nós podemos posicionar no último frame, né? Posicionar no primeiro frame. Então, se eu colocar posicionar no último frame, aqui abaixo desse vídeo, quando chegar lá no final, ele vai ficar frisado no último frame, né? Veja que ele caiu aqui nesse comando e ficou frisado no do vídeo anterior. Então, se eu quero continuar a programação, eu só venho aqui e dou um stop, um expulsar. Então, ele pula para o próximo arquivo. Então, olha só, se eu expulsar, ele vai para o próximo novamente. Então, nessa outra função especial de inserir pausa, você pode abrir uma linha externa por captura. Essa função aqui é a seguinte: se você tem o seu sinal vindo do satélite ou do estúdio, né, e você precisa colocar isso no ar através do exibidor, você abre a linha externa que esse sinal vai entrar por aqui, certo? Então, eu vou adicionar essa linha externa, eu vou colocar na linha 1, todos esses nomes aqui você pode renomear, certo? Você pode colocar como satélite, como estúdio, como VT1, como VT2, como micro-ondas, como live view. Então, você pode renomear, certo? E na configuração da entrada, você coloca, né, na placa, na entrada da placa, equivalente a que você deseja, certo? Então, como eu configurei na entrada 1, eu vou deixar na entrada 1 e vou colocar um OK. Então, veja que aqui a gente tem uma pausa por linha, certo? Então, quando terminar de executar esse arquivo, ele vai entrar aqui embaixo. E veja que aqui em cima ele me dá quanto tempo falta para entrar a pausa, ok? Então, se eu der um expulsar, veja que ele entrou nessa linha, né? Que eu tenho um sinal configurado, que é um sinal em SDI. Então, como eu não defini o tempo nessa pausa, ele vai ficar o tempo que você deixar em cima dele, certo? Ele não vai pular para o próximo enquanto você não expulsar. Porém, a gente também tem a função de inserir a pausa por tempo. Então, nós também temos essa mesma configuração por tempo. Então, se você sabe que vai entrar em uma programação da sua rede em determinado horário, né, em determinado tempo, então você pode configurar aqui. Então, nesse abrir captura, eu vou colocar aqui por 000 por 10 segundos, para a gente fazer um teste, ok? Então, também vou configurar na entrada da linha 1. Então, veja que aqui a gente tem um tempo de 10 segundos. Eu vou expulsar esse arquivo, ele vai pular para o próximo, vai ficar 10 segundos e vai pular para o próximo novamente, certo? Então, vamos fazer um teste. Ó. Eu expulsei, ele entrou. Como é o mesmo material, a gente não viu diferença, mas veja que aqui a gente tem um regressivo, ok? E aqui também tem a barra de progresso. Terminou, ele passou para o próximo, ok? Então, assim funciona essa de inserir pausa por tempo. Aqui, nessa outra função, controlar a linha externa do switcher, se você tem uma mesa que você usa no seu controle master, né? Onde você tem a entrada 1 satélite, entrada 2 estúdio, entrada 3, você tem o seu VT, ou a sua micro-ondas, né? Então, a gente pode enviar esse comando, lembrando também que aqui é tudo renomeável, você pode colocar satélite, estúdio, micro-ondas, VT, tudo isso é renomeável para ficar mais fácil a sua identificação. Então, digamos que lá na entrada 1 da sua mesa do controle master, né, você está entrando com o seu satélite, então você vai mandar um comando para a entrada 1, ok? Então, se você quer adicionar aí para o seu estúdio, que está na entrada 2, você vai mandar um comando para o seu estúdio, certo? Então, quando estiver rodando o vídeo e terminar, ele vai pular para esse comando e ele simplesmente vai mandar um sinal para a sua mesa, e lá na sua mesa ele vai fazer um corte automático, né? Lá na entrada, vai jogar para a entrada 1, e na sua saída PGM do seu controle master vai sair esse sinal que está entrando na entrada 1, ok? Então, se eu expulsar, ele vai mandar o comando, certo? Se eu expulsar novamente, ele vai mandar o comando 2. Então, se eu expulsar, eu vou para o próximo vídeo, certo? Então, isso também, a gente tem essas opções também, no mesmo jeito, em inserir pausa por tempo. Então, você também pode definir um tempo, né? Que ele vai mandar esses comandos, ok?
Então vou dar um cancelar aqui e vamos continuar a apresentação. Aqui a gente tem a possibilidade de realizar um streaming, né? Então você pode mandar toda a sua programação aí para o servidor que você deseja. Nós temos um editor de GC, então você pode colocar algumas informações na tela, né? Temos a logo 1 e logo 2, né? Então essa diferença é que você pode colocar na logo 1 uma logo em marca d'água e a logo 2 a sua logo colorida aí de ao vivo. Então uma sobrepõe a outra se você colocar na mesma posição. Aqui nós temos um texto, né, que você pode colocar na sua tela aí. Hoje em dia usa-se muito hashtag, né? Hashtag YoungTech, então a gente pode posicionar na tela. E também temos o scroll, né, que a gente vai ficar um texto rolante aqui na parte de baixo. Então vamos configurar esse scroll aqui para a gente ver ele funcionando ali. Então vamos colocar aqui, YoungTech é referência nacional em desenvolvimento de softwares. Ok? Vamos colocar um ponto. E aqui a gente pode vir nas configurações adicionais, né? Então a gente pode determinar se ela vem da esquerda, né? Se ela é na parte inferior, a velocidade média, a cor. Aqui a gente pode determinar uma barra na parte de baixo, certo? Então, para esse texto sobrepor essa barra aí, você pode colocar uma certa transparência nela também, ok? Então, aqui a gente tem algumas funcionalidades. Então, eu vou dar o aplicar. A gente vem aqui nesse scroll e veja que lá vai ficar passando o seu texto na parte inferior, ok? Então, você desativa e ele some. Então, vamos voltar aqui para a árvore. Veja que aqui a gente tem uma área de preview. Ok? Então aqui também fica rodando o preview dos vídeos, caso você queira. Então aqui vamos colocar mais alguns vídeos aí para ficar rodando, né? Para a gente mostrar mais algumas configurações. Então aqui clicando com o botão direito, veja que eu tenho algumas funcionalidades. Então eu posso adicionar uma classificação indicativa, né? Então eu vou colocar aí 10 anos, veja que já me apareceu a informação. Eu posso ajustar um outro texto aí, né, por cima. Então vamos definir aqui superior esquerda. Podemos colocar o tamanho da fonte em 20, né? Vamos colocar programa gravado. Programa gravado, certo? Então aqui a gente também tem mais algumas configurações aí que a gente pode aplicar. Então você pode colocar uma imagem de fundo, né, desse seu texto aí de programa gravado, ou você pode deixar sem também. Você pode colocar um temporizador, né? Então quantos segundos ele vai ficar no ar assim que você aciona, né? Veja que aqui ele já apareceu a classificação indicativa. Então você também pode salvar esse seu padrão para toda vez você não só simplesmente carregar ele, né? Não ficar editando toda vez. Então você salva, ele vai ficar aqui nessa sua tela, certo? Então eu vou aplicar e vou dar um OK. Veja que aqui também ele já me apareceu esse ícone, né, mostrando que tem um GC por cima dele. Então eu vou expulsar esse vídeo, né, para ir para o próximo. Então aqui ele entrou e veja que lá em cima já apareceu a informação, né? Como a cor da letra está branca, né? Por enquanto a gente não está vendo. Então vamos acelerar. Vamos pegar um frame aqui, ó. Veja que ele está aqui na parte de cima, né? Já a informação que a gente cadastrou. Então vou soltar o stop e ele vai continuar. Nós também temos a opção de marcar um trim, certo? Então a gente pode vir aqui em trim e alterar início e fim. Ok? Então você pode alterar por aqui, se você souber o seu tempo de início e seu tempo de fim, né? Mas você também tem a opção de vir com o botão direito e colocar para pré-visualizar o material. Então aqui na esquerda você vai estar vendo o seu material, você pode vir nesse ícone, marcar início, né? Então vamos marcar o início, veja que aqui ele já carregou uma tarja branca. Então você diz que vai até aqui o seu vídeo, então você pode vir aqui e marcar o seu final. E após isso, você vem novamente nessa opção e bota para aplicar, ok? E veja que aqui também já apareceu um ícone que nesse material ele tem trim.
e veja que também já se alterou o seu tempo total, ok? Então aqui ele me diz o tempo total do roteiro, né? Que ele tem, que nós carregamos aqui, e também ele me diz quanto tempo falta para terminar esse roteiro, né? E clicando em cima desse relógio, ele me dá a previsão do horário que vai terminar esse roteiro, ok? Então, a gente vai ver aqui agora também mais algumas outras funcionalidades do software. Então, vindo em configurações, nós temos algumas opções, né? Então, a gente pode mudar todo esse padrão de cor do software, você pode configurar aí ao seu agrado das cores que você mais gosta. Pode mudar a fonte, o tamanho da fonte, certo? A gente também tem a integração com a Atem. Então, se você tem no seu controle master aí a sua mesa, né? Então ele vai comandar a sua mesa. Tanto a Atem como de outras marcas também a gente consegue fazer integração via, via RS-232, enfim, outros protocolos, né? Então aqui é onde é que a gente configura a saída do playout. Veja também que a gente também tem saída auxiliar, certo? Além da saída PGM. Então você pode mandar esse sinal para outro local ou simplesmente aí em outros monitores para você ter de retorno da sua saída. Então a gente pode colocar o nome do canal também, né? A gente pode adicionar aqui o nome. Nós também podemos configurar uma tecla para pular para o próximo arquivo, né? Simplesmente clicando na tecla ESC ou na espaço, isso você configura. Você pode usar o software como tela inteira, esquerda, direita, algumas funções. Temos mais umas funções aqui de loop, né? Então, se chegou lá no final do roteiro, você quer que ele execute o mesmo roteiro, então toda vez ele vai ficar em loop, certo? Também temos aqui a configuração desse gerador de caractere, né? Que é esse texto aqui. Clicando nesse texto aqui, ele vai habilitar todas essas funções. Já a logo é aqui na parte de baixo, né? Aqui a gente tem a logo principal, que é a logo 1. E aqui a gente tem a logo 2. Então aqui a gente tem também algumas configurações de classificação indicativa. Então você pode mudar o tempo, né, que ela entra, quanto tempo ela fica na tela, ok? E aqui a gente tem a parte de configuração de streaming, de gravação para fazer o seu ingest, né? Aqui também a gente tem a opção de fazer um comando através de RS-232. Nós temos a questão de gerar, né, o arquivo XML-TV. Enfim, a gente tem mais algumas outras diversas funcionalidades no software, certo? Então vamos voltar aqui para a tela principal. Bom, pessoal, então é isso. Essas são as funcionalidades do VideoWorks, né? Lembrando que a gente tem também toda a questão de OPEC integrada ao sistema. Você pode adquirir esse software adicional, onde você vai fazer toda a distribuição dos seus contratos, certo? E então, quando você criar os seus roteiros e você criar esse roteiro via Manager, então lá já vai estar todos esses contratos e esses materiais distribuídos conforme você fez na sua parte de OPEC. Então, ao criar, né, o roteiro, vai estar todo esse material lá sem que você precise adicionar manualmente. É uma ferramenta bem completa, né, desde a parte de player, como playout, também como a parte de OPEC, a parte financeira, gerando também a nota fiscal, modelo 21, gerando seus boletos aí para os seus clientes, certo? Obrigado e até o próximo vídeo.